Graças a Deus, mais uma noite aqui na casa do Senhor, noite esta de quarta-feira, amém? Início de um novo mês, um novo período, uma nova etapa nas nossas vidas, 1/4/2026, 1º de abril de 2026, amém? Estamos nos aproximando cada vez mais da volta de Jesus, amém? Cada dia, cada hora, cada semana, cada mês, cada ano, nos aproximamos de Jesus, amém? Em breve, Ele virá buscar a sua igreja, e temos que estar atentos. E de que maneira? Orando e vigiando, amém? A palavra de Deus diz: orai em todo tempo, orai sem cessar. Orai, mas também vigiai, amém? Precisamos estar vigilantes, porque a volta do Senhor, ela pode acontecer a qualquer momento, amém? Para muitos ela já aconteceu, através da morte física. Muitos já deixaram essa vida, encerraram a sua jornada em cima dessa terra, a eternidade já veio para eles. Mas aos que estão vivos, pode acontecer a qualquer momento também, seja através da morte física ou através de Jesus raiar por entre as nuvens, porque não se enganem aqueles que pensam que isso jamais irá acontecer. Está na palavra de Deus, é bíblico. Jesus prometeu voltar pela segunda vez, amém? Quando ele estava em ascensão, voltando para o Pai após uma peregrinação, depois da sua ressurreição, ali a palavra de Deus vai dizer que por mais de 40 dias, amém? Dando instruções aos discípulos, ele voltou para o Pai. Ele foi ascendido ao céu perante os olhos de todos, amém? E todos que ali contemplaram a sua ascensão, viram 2 anjos ali se manifestando para eles e dizendo: por que olhais para cima? Este mesmo Jesus que do céu vocês viram, né? Estar entre vocês, que ele veio do céu, se esteve entre vocês, esse mesmo Jesus voltará. Vocês viram ele ascendendo ao Pai, ele indo embora para o Pai? Muito bem, da mesma maneira ele irá voltar em glória, amém? Porque Jesus subiu em glória. Medite lá no último capítulo do Evangelho de João, se não me falha a memória, vai falar sobre a ascensão de Jesus, amém? Você pode pesquisar nas Escrituras. Ler a palavra, meus irmãos, é muito importante, amém? Para que nós possamos compreender tudo aquilo que Jesus, ele tem nos ensinado. E nessa noite nós vamos falar um pouco em breves palavras, né? Porque não dá para nós falarmos muitas coisas aqui. Nós vamos falar sobre oração. O que é oração? Amém? Qual a necessidade da oração? Amém? Então nós temos o que, meus irmãos? Oração é um caminho pelo qual nós buscamos de Deus o que? Respostas. Amém? Buscamos respostas de Deus para muitas coisas, para muitas situações, para muitas necessidades. Amém? E eu sei que a maioria das pessoas, né, a maioria daqueles que professam a fé em Cristo Jesus, até mesmo daqueles que não professam a fé em Jesus, sempre tem um questionamento, sempre tem uma pergunta para Deus, né? Sempre buscam alguma resposta para a sua necessidade, porque nem todos buscam respostas em Deus. Nem todos buscam resposta no Senhor, outros buscam respostas na ciência, outros buscam respostas nas evidências, no dia a dia, no cotidiano, né? Outros buscam respostas no poder aquisitivo, do dinheiro, do que se pode ter, no trabalho e assim por diante. Mas aqueles que creem em Deus, professam a sua fé em Deus, buscam respostas em Deus. E nós somos destes que buscamos respostas em Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia no
do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, e nós vamos meditar sobre o versículo 25. O que vai dizer esta palavra de Mateus, capítulo 11, e versículo 25? Somente Deus tem todas as respostas. Sim ou não? Pense aí. Somente Deus. Por mais que pessoas muito sábias, pessoas que se consideram, muito entendidas, muito cultas, pensem que elas têm todas as respostas para as questões desta vida, se enganam. Tem coisas que somente o céu explica, somente Deus explica, principalmente as coisas espirituais, as coisas que envolvem o espiritual. Amém? Deus, ele permite ao ser humano ter resposta para coisas materiais. Amém? Ele permite ao ser humano ter respostas para coisas do cotidiano, do dia a dia, para o conhecimento terreno, mas as coisas que envolvem o Espírito, somente Deus. Não adianta você querer a resposta de coisas espirituais em coisas materiais, porque se ela é espiritual, a palavra de Deus vai dizer que elas são discernidas somente pelo Espírito. Amém? E você precisa ser espiritual para entender, para compreender e poder discernir. Porque a Bíblia vai dizer que um homem que é carnal, que anda na carne, que anda apenas nos rudimentos carnais, físicos, ele não entende nada do que é espiritual. Ele não discerne nada. Amém? Mas o homem que é espiritual, ele discerne. E por ninguém ele é discernido, ou seja, ele compreende, e por ninguém ele é compreendido. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui. Encontraram Mateus capítulo 11, versículo 25. Espero que você em casa, nas redes sociais, possa meditar sobre esse tema, que nem todas as respostas o homem a tem, mas só Deus, somente Deus tem todas as respostas. Olha o que diz aqui o versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Do que Jesus estava falando aqui em Mateus capítulo 11 e versículo 25? Jesus ele estava em um assunto muito importante, cujo tema destacado aqui entre os versículos 20 e versículo 30, do qual o versículo 25 está inserido. Ele estava falando sobre prometer descanso para a alma. Amém? A alma se cansa, a alma se fatiga, sim, se cansa e se fatiga. O que é a alma? A alma são seus sentimentos, a alma é as suas vontades, a alma é as suas necessidades humanas, é tudo aquilo que o seu corpo precisa, deseja e sente. Amém? Dor, tristeza, amor, ódio, revoltas, compaixão, amém? Tudo isso está relacionado à alma. Amém? Então muitas das vezes a nossa alma está cansada, fatigada, de tanto se debater com problemas do dia a dia, de tantas lutas, de tantas dificuldades. E Jesus, conhecendo bem tudo isso, Jesus tendo passado por muitas experiências, por quê? Porque muitos às vezes dizem assim: não, mas ele não entendia, não sabia de nada, porque ele era o Filho de Deus, ele também era Deus, como que ele podia conhecer tão bem tudo isso? Não, ele conhecia muito bem, ele conhece, porque a palavra de Deus vai dizer que ele veio como Deus, mas ele também veio como homem. Amém? Assumiu uma forma física, humana, e sentiu as mazelas humanas, as dificuldades humanas. Então ele sabia do esgotamento, da fadiga, do cansaço,
dos homens, pelos problemas cotidianos, pelas dificuldades do dia a dia. Então ele prometeu descanso para as almas. Que descanso é este? Para todo aquele que reconhecer, amém? Que somente ele pode dar as respostas certas, que somente ele pode dar o direcionamento correto para as coisas que nós precisamos resolver. E quando muitas das vezes ele nos orienta a esperar nele, a buscar nele, a confiar nele, a crer nele, ele sabe do que ele está falando, meus irmãos. Ele melhor do que ninguém, do que qualquer outro entendido, conhecido, influente, né? PhD, seja lá como você quiser entender, pense que saiba, ele sabe muito mais além. Então quando ele diz a nós, olha, presta atenção, espera, aguarda, vá por este caminho, faça desta maneira, avança, retrocede, fala, se cale, ele sabe o que ele está dizendo. Não, mas Jesus, porque isso, porque aquilo, porque... Para, descansa a alma, descansa em Jesus. Ele sabe do que ele está te livrando daqui a exatos 30 segundos, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 2, 24 horas, 1 semana, 1 mês, anos. Ele sabe, ele vê lá adiante o que eu e você não vemos. Então você tem que aprender a confiar nele, a descansar nele. Aqui ele estava falando de alguns lugares por onde ele havia passado, alguns lugares onde ele havia curado pessoas, libertado vidas, realizado milagres, operado maravilhas, amém? Algumas cidades da sua época, do seu tempo, ele tinha feito coisas extraordinárias, meus irmãos, a tal ponto que muitos que lá viram tudo aquilo não deram o devido valor, não deram o devido reconhecimento, rejeitaram. E Jesus olhou para aquela situação e Jesus ficou perplexo, dizendo: como é que pode um negócio desse? Não é? Receberam tantos bens, tantas coisas boas e ignoram e desprezam, rejeitam. Então ele começa dizendo no versículo 20: ele começou a lançar em rosto as cidades aonde ele operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido. Quantas das vezes Jesus faz tantos milagres nas nossas vidas, ele opera tantas maravilhas no meio das pessoas, ele envia seus profetas, envia os seus servos, os seus filhos, para levar esta palavra, para pregar esta palavra, para instruir as pessoas, para orientar as pessoas. E sabe o que as pessoas fazem? Desprezam, ignoram, zombam, riem, meneiam a cabeça, simplesmente olham para as coisas de Deus e acham que as coisas de Deus é tolice, acham que os milagres de Deus é coisa sem valor. Isso é triste, irmãos. Isso se chama o quê? Ingratidão. Então ele disse, olha, ele começa a citar as cidades: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os milagres, os prodígios que em vocês se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. O que ele quis dizer com isso? Olha, há muitos lugares, há muitos povos, há muitas comunidades, há muitas situações em várias partes do mundo, que se os milagres que se ofereceu nos lugares que vocês habitam, aonde vocês estão, tivesse sido feito e operado lá o que operou aqui, há muito esse povo teria se arrependido. Eles teriam se derramado em arrependimento, com sinceridade, com verdade, e entregado suas vidas a Jesus. Porque aquele povo não quis se converter, meus irmãos. Aquele povo não quis reconhecer o que Jesus fez por eles. Aí ele diz no versículo 22:
Por isso eu digo a vocês, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vocês. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti, ó Cafarnaum, se operou, teria ela permanecido até os dias de hoje. Veja bem, meus irmãos, há muitas coisas terríveis em determinados lugares, muitas situações tremendas em vários lugares aonde Jesus entrou, Jesus operou, e as pessoas deram o devido crédito, se arrependeram, se humilharam, se converteram nos seus maus caminhos, voltaram-se para Deus, se humilharam em pó, em cinza, em saco grosseiro, olharam para suas misérias e reconheceram que elas precisavam mudar, mas uma mudança profunda. Mas em muitas situações também há lugares nessas condições que as pessoas simplesmente não entenderam nada ou se recusaram a entender, se negaram a compreender e a aceitar, e permaneceram nas suas maldades, permaneceram nas suas perversidades. E se Jesus tivesse operado esses mesmos milagres, por exemplo, nas cidades de Sodoma e de Gomorra, pode ter certeza, como ele fez lá em Cafarnaum, em alguns lugares por onde ele passou, e nos dias de hoje também, aonde ele opera, Sodoma e Gomorra teria permanecido até hoje. Aí ele diz: porém eu vos digo, versículo 24, que haverá menos rigor para aqueles de Sodoma no dia do juízo, do que para ti. Porque naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Agora nós chegamos no versículo chave do que realmente Jesus deseja nos fazer entender, nos levar à compreensão. Nem sempre, meus queridos, nós vamos ter as respostas para tudo. Amém? A ciência não tem as respostas para tudo. Os grandes universitários não têm resposta para todas as coisas. As pessoas intelectuais, ricas, de muitas posses financeiras, empresários, não têm as respostas para tudo. Os estrategistas desse mundo, dessa terra, eles não têm as respostas para todas as coisas. Somente Deus, somente Jesus tem as respostas para todas as coisas. Você crê nisso? Você concorda com isso? Que somente Ele pode responder? Eu te faço uma pergunta da qual eu tenho certeza que você não tem resposta para ela. Exemplo, a morte. Você tem resposta para a morte? Tenho, pastor. Jesus, muito bem, Jesus é a resposta para a morte. Mas o futuro que cela após morte, você tem a resposta? Você tem a certeza plena, completa? Se muitos que desceram a campa fria, desceram a sepultura, não tomaram suas decisões de eternidade com Deus, você tem as respostas? Não. Claro que não. Quem tem as respostas? Deus. O caminho que uma enfermidade maligna percorre, como ela chega no corpo, de que forma ela se desenvolve, os caminhos de mutação que ela trilha, é verdade que a ciência às vezes pode explicar, né, os trajetos e tudo mais, mas a maneira, por exemplo, como de repente ela desaparece e é curada, você tem as respostas? Só Deus tem. Só Deus pode entrar. Só Deus pode fazer, e de forma sobrenatural. Uma cirurgia interna, aonde Jesus deixa um sinal lá, Ele apaga um tumor, e Ele deixa o sinal da sua cirurgia desaparecendo com aquela enfermidade. A medicina explica? Não, só Jesus explica. Amém? O facínula, o perverso, o homem mais terrível da face da terra, de repente se converter numa pessoa que ganha almas para o reino de Deus, de uma pessoa que leva a palavra de Deus, libertando
dúvidas, você tem respostas? Somente o céu tem. Só o Espírito Santo de Deus tem. Transformando vidas, transformando pessoas. Olha o que diz aqui o comentário para nós encerrarmos. Em suas orações, Jesus mencionou 2 tipos de pessoas. Quem são esses tipos de pessoas? As sábias e entendidas, arrogantes por seu conhecimento, e as pequeninas. Vamos destacar aqui. Primeiro tipo de pessoas: sábias e entendidas aos próprios olhos. Não, olha, eu não aceito ser ensinado, eu não aceito ser advertido, eu não aceito ser constrangido, eu não aceito ser compreendido. Eu tenho todas as respostas. Eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho tantos diplomas, eu tenho tantos cursos e isso e aquilo outro. Olha, não, eu sou empresário, eu sempre vivi no meio do dinheiro, eu sempre vivi na solução do dar o dinheiro, do compra, do paga, e tudo se resolve. Esses são os que são sábios aos próprios olhos, arrogantes. Amém? Pessoas que não se deixam ensinar, não se permitem ensinar. Filósofos, estudiosos, que acham que têm a resposta para todas as coisas e não têm. E a Bíblia vai chamá-los de quê? De arrogantes. Pessoas arrogantes, não se permitem ensinar. Mas também tem o quê? As pessoas que são pequeninas, são humildes, abertas para receber a verdade da palavra de Deus. Você quer ser pequenino aos olhos de Deus? Você quer ser aceito aos olhos de Deus? Tenha humildade. Esteja pronto para ouvir, esteja pronto para compreender, esteja pronto para ser receptivo aos ensinamentos de Deus. Amém? Seja humilde, pronto para ouvir e tardio para falar. Não queira sempre ter a última palavra. Não, olha, a palavra final é a minha, é do jeito que eu penso, é da maneira que eu acho, é como eu entendo, e ninguém vai me fazer mudar de ideia. Então você não é uma pessoa humilde, você é arrogante, você não sabe ouvir Deus te ensinar, você não permite Deus te ensinar. Os humildes, eles estão o quê? Sempre submissos, prontos para receber de Deus, prontos para entender e serem cheios da palavra de Deus. Será que a seus olhos, como é que você se considera? Um sábio ou procura a verdade na fé como os pequeninos? Que tipo de pessoa é você nessa noite? Um sábio aos seus próprios olhos, entendido aos seus próprios olhos, só você tem a razão, só você tem a verdade, só você tem o conhecimento, só você sabe das coisas, você não se permite ser ensinado, você não aceita a opinião de ninguém, você não aceita os ensinos da palavra de Deus, ou você é aquele tipo de pessoa que você tem humildade para receber? Você é humilde? Deus te pergunta nessa noite sobre isso. Que tipo de pessoa é você? Você vai definir aí do outro lado. Amém? Ou seja, nós precisamos, meus irmãos, como os pequeninos, entender que somente Deus possui as respostas. Amém? Quando tem coisas que o seu entendimento não alcança, e você olha e diz, meu Deus, isso aqui é impossível, só Deus tem a resposta. Então acredite, você está na condição de humilde. Seja humilde nessa noite. Vamos dobrar os joelhos, vamos falar com Deus. Nessa noite, Deus tem resposta para o teu coração. Deus tem resposta para aquilo que você ainda não encontrou resposta. Ele sabe exatamente o que você precisa, o que você necessita. Se você estiver aí do outro lado e ter condições de dobrar os seus joelhos, ou se não puder dobrar os joelhos, não tem problema. Do jeito que você se encontra, se você está dirigindo, se você está fazendo alguma coisa no teu trabalho, você está aí num posto de vigilância, alguma coisa, ore
glória a Deus, leva o teu pensamento em Deus. Tenha essa posição de humildade que Deus vai falar com você e Ele vai te enviar a resposta que você não consegue encontrar. Amém? Amado e querido Deus, Senhor soberano, na noite deste dia nós estamos chegando à parte final dessa reunião e como diz a Tua palavra, Senhor, no passado Tu operaste milagres sobrenaturais e extraordinários em muitos lugares, Senhor, em muitas cidades por onde o Senhor peregrinou, por onde o Senhor andou. O Senhor fez coisas insondáveis e maravilhosas, Pai, das quais, meu Deus, muitos que eram contemporâneos nesses dias não conseguiram dar o devido valor e nem quiseram, Senhor, dar o devido valor. Suas arrogâncias, suas prepotências, o achismo, Senhor, as impediu de se aproximar de Ti. E por isso, Senhor, perderam grandes oportunidades em suas vidas. Deixaram escapar por entre os dedos grandes oportunidades em suas vidas. E não é diferente, Senhor, dos nossos dias de hoje. Porque muitos dos dias de hoje, Senhor, também têm sido alcançados por grandes milagres, por grandes maravilhas, por grandes misericórdias e compaixão da Tua parte, Pai. Mas não sabem dar o devido valor, escarnecem, zombam, rejeitam, repudiam, ó Pai, todo o bem que o Senhor nos faz. Mas na noite deste dia, ó Deus, o Senhor nos chamou para uma breve reflexão acerca dessa passagem, nos levando, ó Pai, a refletir que tipo de pessoa nós temos sido, que tipo de homens e mulheres nós temos sido diante da Tua palavra. Temos sido daqueles, Senhor, que são prepotentes, arrogantes, que não se permitem ser moldados, lapidados, ensinados. Temos sido daqueles tipos de pessoas que colocam a sua confiança nas coisas carnais, nas coisas materiais, no poder do dinheiro, no poder das riquezas. Temos sido aqueles tipos de pessoas, Senhor, que a verdade só nós detemos, só nós conhecemos, só nós sabemos. Ou nós temos sido aquele tipo de pessoa que realmente é submisso, é humilde para saber ouvir, para saber primeiro observar, contemplar, entender e depois, Senhor, com muita cautela, dentro da Tua palavra, dentro do Teu esclarecimento, dentro da orientação do Teu Espírito Santo, Pai, então se manifestar. Se formos desse tipo de pessoas, desse segundo tipo de pessoas, então nós estamos enquadrados na Tua vontade, Pai. Porque a Tua palavra vai dizer, Senhor, que nós precisamos ouvir, nos inclinar mais a ouvir do que a falar, Senhor. Então que na noite deste dia, cada vida que aqui chegou, Pai, cada vida que está aí do outro lado da rede social, seja tocada pelo poder da Tua palavra. Que as respostas, que até os dias de hoje elas ainda não encontraram, Pai, que no dia a dia, Senhor, elas têm se degladiado numa luta interna, numa luta travada dentro de seu espírito, de sua alma, de suas consciências, de suas mentes, de seus entendimentos, até de esforços físicos, Pai, elas não conseguiram encontrar respostas. Mas, Senhor, hoje nessa noite nós aprendemos que é melhor confiar no Senhor, é melhor esperar pelo Senhor, é melhor entregar, Senhor, tudo em Tuas mãos, porque quando fazemos isso, Senhor, então entendemos que verdadeiramente o Senhor é conosco. E, Senhor, desta maneira, descansando em Ti, o milagre acontece, a resposta chega, Pai, a resposta vem do alto, e ela vem, Senhor, com a solução definitiva, Pai. Muito obrigado, Jesus, por acolher as nossas orações nessa noite. Eu apresento cada vida que está aqui, essas vidas do outro lado da rede social também. Essa noite, seja o Senhor a resposta dessas vidas, Pai. Assim nós te pedimos, ó Deus, nós cremos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que Deus te abençoe. Fique com essa palavra de oração, amém? Creia que, pastor, mas não oramos tanto assim. Oração não é quantidade. Muita gente confunde isso, meus irmãos. Oração
não é quantidade e nem tempo. Oração é sinceridade. Amém? É objetivo. Tem coisas que muitas das vezes serão resolvidas numa oração que você fez em fração de segundos. Você sabia disso? Em fração de segundos. Vou te dar um exemplo. Quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho com o povo de Israel, porque Faraó vinha atrás, ele não fez uma oração longa, não. Ele usou apenas uma palavra, dizendo ao povo: marche. Amém? Mandou o povo continuar andando. O povo talvez olhou para ele e disse: mas meu Deus, o que está na cabeça de Moisés? Andar contra o mar? Vamos para o suicídio. Foi ordem de Deus. Foi uma oração curtíssima, pouquíssimas palavras. Marche. Amém? Apenas 6 letras essa palavra. O povo andou, o mar se abriu. Amém? E o povo atravessou do outro lado. Então não se preocupe com a quantidade de tempo que você ora. Ah não, Deus só vai responder se eu orar 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Não, Deus vai responder quando a tua oração for sincera e verdadeira e objetiva e com fé, acima de tudo. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Nos acompanhe nas redes sociais. Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Nos apoie lá, dando a sua curtidinha na plataforma, se inscrevendo no canal Norberto Teodoro. Amém? Nos ajude, e você é nosso convidado a estar aqui conosco assim que você conseguir fazê-lo e desejá-lo. Estamos na Rua Bentivi 593, Jardim Arosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Pontos de referência: Campus Espada de Ouro, Conjunto Habitacional Terra Esperança, Supermercados Castanha, muito conhecido aqui no bairro. Procure por essas referências, você vai nos localizar. Amém? Que Deus te abençoe. Conto com o seu apoio nas redes sociais. Compartilhe essas mensagens que vai alcançar outras vidas, ajudar outras vidas. Amém? Eu quero agora impetrar as bênçãos sacerdotais e nós vamos assim, dessa maneira, encerrar esta reunião. Sexta-feira estaremos de volta a partir das 19h30 às 20h30. Desta vez vamos falar sobre o tema salvação, um tema sempre relacionado à salvação. Amém? Você vai receber uma palavra de amparo, de ajuda, de instrução para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Estenda a tua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um. E todo aquele que assim crê diga amém, Jesus. Que Deus abençoe tua vida. Vão em paz. Você que está do outro lado das redes sociais, tenha uma noite abençoada, uma noite de repouso, de descanso, de paz, de harmonia. E você que está no trabalho, uma noite abençoada de trabalho. Conte com nossas orações. Fique na paz do Senhor até sexta-feira. Deus abençoe.